Resposta ao vídeo intitulado: Equatoriana esteve morta por 23 horas e viu o reino dos céus e o inferno. Bom, então quer dizer que o inferno foi feito para ser um local de felicidade eterna para Satanás e seus anjos, os demônios. Sim, porque segundo o referido vídeo, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos se deleitarem tormentando os que se perderam e ali estão. Mas será que este vídeo fala a verdade mesmo? Vejamos o que está escrito na palavra do Eterno a respeito do estado dos mortos. Para isso vamos ler Eclesiastes capítulo 9, 1 a 6. Deveras a tudo isto apliquei o meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos, e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos do Todo-Poderoso. Se é amor ou se é ódio, não o sabe o homem. Tudo passa perante a sua face. Tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é um mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos acontece o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Bom, segundo Eclesiastes, vimos que os mortos não têm recompensa no estado de morte. Sendo assim, não poderão estar sendo atormentados neste exato momento. É dito ainda que os mortos não sabem de coisa alguma que está acontecendo debaixo do sol. Querido internauta, que eu saiba, o suposto inferno fica nas profundezas da terra, a qual fica debaixo do sol. O texto nos diz ainda que, no estado de morte, justos e injustos estão em pé de igualdade, ou seja, os dois estão inconscientes no pó da terra. Sendo assim, a teoria do inferno cheio de vidas sendo atormentadas e gritando, contradiz a palavra do Altíssimo. Vejamos ainda o que nos é dito no livro de Apocalipse no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho que deram do Cordeiro que tira o pecado do mundo e da palavra do Altíssimo, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Eterno e do Messias seu Filho, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Façamos aqui uma pequena pausa. Agora deixo uma pergunta no ar.
Como é que poderia ser isso, que Satanás ainda pudesse enganar alguma dessas almas? Haja visto que, segundo o vídeo que estou respondendo, diz que essas pessoas que estão no inferno estão sendo atormentadas por Satanás e seus anjos por tanto tempo. Continuemos a leitura. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não é ensino escriturístico que o Eterno deixará os perdidos sofrendo por toda a eternidade por haverem os ímpios vivido em pecado alguns anos de suas vidas. É dito sim, no dia do Todo-Poderoso haverá pranto e ranger de dentes. É também dito em Apocalipse 14, que a fumaça do seu tormento, vejam bem, a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Vejam que os ímpios não terão repouso, ou seja, nunca provarão a paz e felicidade que o Altíssimo proporcionará a seus eleitos, dando-lhes a vida eterna e a paz aos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Somente os salvos poderão gozar este repouso, pois terão as lágrimas enxugadas pelo Altíssimo e receberão a paz e a vida eterna. Fica aqui mais uma pergunta para você, meu querido internauta. Seria possível para você encontrar repouso, paz e felicidade eterna quando você estiver vivendo na Nova Jerusalém, a cidade santa, sabendo que seu filho que você tanto amou, para o qual você se dedicou e orou durante muitos dias da sua vida, estivesse no inferno, sofrendo dores eternas? Em Ezequiel capítulo 18 versículos 31 e 32 está escrito: livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Todo-Poderoso e Soberano Criador. Arrependam-se e vivam. Agora pensem um pouco. Se o Eterno, que afirma em sua palavra, não se agradar da morte de ninguém, a ponto de haver amado ao mundo de tal maneira, que até o seu próprio Filho unigênito entregou em sacrifício, para que com seu sangue pudesse purificar-nos de todos os nossos pecados. Quanto mais terrível e desagradável seria para ele, que é a plenitude do amor verdadeiro, fazer com que milhões de pessoas passassem toda a eternidade em sofrimentos e tormentos eternos. Se um inferno com uma vida de eterno sofrimento existisse mesmo, então não estaria escrito no Salmo capítulo 30 nos versículos 4 e 5 as seguintes palavras: cantem louvores ao Altíssimo, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante. Vejam bem, vou repetir. A sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Sendo assim, querido internauta, não creiam no inferno com vida e tormentos eternos.
Creiam sim nas palavras amorosas de um Salvador que diz a todos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Altíssimo, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmos, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo.